Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem desde já pergunto, o embaixador, como é que viu não só a última semana da guerra na Ucrânia, mas principalmente de que forma é que consegue perceber a reação de Vladimir Putin e do regime de Moscovo em relação ao atentado que vitimou quase 140 pessoas Não, em menos, é Moscovo. menos, António. Não terão sido tantas. Acho que são 138 pessoas, mais depois feridos. Exatamente, exatamente. Ora bem, 138. eh, como sempre acontece neste tipo de episódios que envolve países cuja transparência e cujo rigor em termos dos meios judiciais é o que é, e em que a comunicação social também é o que é, nós provavelmente nunca saberemos a verdade relativamente a tudo isto. Agora, o que parece mais ou menos estabelecido é que, aproveitando-se eventualmente daquilo que sejam falhas objetivas dos serviços de segurança russos, militantes islamistas radicais, aparentemente ligados a uma ala afegã daquilo que é o Estado Islâmico, ou que era o Estado Islâmico. O Estado Islâmico está hoje muito balcanizado e muito dividido. Essa ala islamista, que nas últimas horas, estamos a gravar na quarta-feira, há elementos novos no sentido de que terão vindo através da Turquia, e há neste momento que estou a falar uma ação repressiva fortíssima na Turquia, no sentido de detectar eh, estruturas do Estado Islâmico que estavam aí implantadas, e que aliás já tinham dado origem a atentados na própria Turquia. E, portanto, não há a mais pequena dúvida que se trata de elementos islamistas que levaram a cabo esta ação. Esta ação, de qualquer forma, não é totalmente típica, porque os elementos islamistas, como nós lembraremos em outros momentos e ao longo dos últimos anos, têm um caráter de martírio, têm um caráter de sacrifício pessoal. Este estava disfarçado, de uma certa maneira, pela circunstância dos militantes confessarem que tinham uma retribuição de natureza financeira no caso de levarem a cabo este atentado em Moscou. E este atentado era um atentado chamado terrorismo indiscriminado, isto é, era uma ação terrorista que não visava ninguém em particular, contrariamente ao chamado terrorismo seletivo, e parece que estes militantes, que são de origem do Tajiquistão, teriam sido pagos para matar o maior número possível de pessoas num espetáculo que estava a acontecer numa casa de espetáculos fora do centro de Moscou. A ação é levada a cabo, os terroristas conseguem fugir e aparentemente iriam em direção a Briansk, que era uma localidade que ia no sentido da Ucrânia. Eh, Isso levou as autoridades russas, que aliás reagiram tarde ao ataque, cerca de uma hora depois do atentado, é que as autoridades russas foram atrás dos supostos terroristas, a prendê-los depois de cerca de 150 quilómetros percorridos e a alimentar a narrativa de que esses militantes se dirigiriam para a Ucrânia, onde teriam um apoio, uma base de apoio. Bom, as autoridades ucranianas disseram logo que não, os Estados Unidos apressaram-se a confortar também a posição ucraniana, eh, e os Estados Unidos ligam, e este é um ponto interessante, ligam este atentado àquilo que era o aviso que tinham feito a montante das eleições presidenciais na Rússia de que Moscou poderia ser alvo de um atentado. Lembrar-nos que nessa altura a Embaixada Americana e outras embaixadas ocidentais lançaram um aviso aos seus cidadãos no sentido de evitarem locais de grandes manifestações, cinemas, concertos, etc. Está aqui qualquer coisa que os americanos sabiam, qualquer coisa que os americanos transmitiram aos russos, mas os russos consideraram, dado que esse aviso tinha sido antes das eleições, que isto não era mais do que um fator de instabilidade, de instabilização da Rússia. A ideia de criar um ambiente de algum medo no período pré-eleitoral. E por isso mesmo ou não terão levado muito a sério, ou não teriam dados suficientes para, embora levassem a sério esse aviso, procurar explorar as raízes e procurar ir buscar esses militantes antes deles cometerem o atentado. Este atentado é claramente
algo que ensombra aquilo que foi a vitória de Putin nas eleições presidenciais, porque introduz um fator de instabilidade na Rússia. Ora, Putin tinha, com as eleições presidenciais e com a sua reeleição, tinha querido dar uma imagem de segurança e de garantia aos russos que estava ali para tomar conta, digamos, do país. Um ataque desta natureza, com esta violência, com este aparato no seio de Moscovo, é algo que demonstra que alguma coisa vai errada. Agora, a grande questão está em saber, será que há mão ucraniana nisto ou não? Nós nunca saberemos, provavelmente. Parece pouco plausível que a Ucrânia tivesse interesse num ataque desta natureza, embora possa ter interesse globalmente em tudo aquilo que significa o enfraquecimento da liderança russa e a criação de um ambiente de instabilidade em Moscou. Em que medida é que tinha capacidade para organizar isto ou para facilitar isto? Nós nunca sabemos o mundo dos serviços secretos, nunca percebemos como é que isto funciona. Os serviços secretos, os russos começaram por dizer que achavam que havia mão iraquiana, mas isso, iraniana, mas isso, peço desculpa, ucraniana, mas isso também faz parte, digamos, da atitude normal, em particular Medvedev. Depois Patrushev, que é o chefe do Conselho de Segurança, veio dizer muito claramente que quem estava por trás era a Ucrânia. Putin, sem o dizer expressamente, ou sem dizer que o governo ucraniano estava implicado, também veio dizer que houve mão ucraniana. E vamos entrar nisto permanentemente. Os americanos, naturalmente, protegem a posição ucraniana, e vamos entrar, manter-nos neste duplo discurso. Mas acha, embaixador, se me permite interrompê-lo, acha, embaixador, que os parceiros ocidentais da Ucrânia alguma vez permitiriam, podiam não saber antecipadamente, claro, mas alguma vez poderiam aceitar um ataque destes em Moscou? Um ataque destes vindo da Ucrânia em Moscou? Não, e a Ucrânia nunca poderia reivindicar um ataque desta natureza. Uma coisa é Uh, destruir uma ponte que liga a Crimeia à Rússia, outra coisa claro, é matar não, desta forma bruta. o que não significa que não pudesse aproveitar, digamos, essa instabilidade. Mas a Ucrânia nunca ganharia, quer dizer, como o António diz e bem, nenhum aliado ocidental da Ucrânia permitiria que a Ucrânia amanhã dissesse não, nós estivemos por trás disto e deste brutal ataque. Isto é um tipo de atentado terrorista que ninguém reivindica, a não ser entidades como o Estado Islâmico. Agora, não é plausível. Por outro lado, também não se vê que grande vantagem possa a Ucrânia ter disto. Os russos entram numa histeria maior, vão provavelmente, e já estão a fazê-lo, fazer ataques mais fortes, e mais do que isso, acabam por, digamos, de certa maneira, ficar, eu diria, algo confortados, porque todo o mundo apresentou condolências às vítimas, não ao governo russo, mas às vítimas, é uma nuance face àquilo que é normalmente o comportamento em casos de atentados terroristas, e portanto a Ucrânia não teria aparentemente nada a ganhar com isto. Se conseguiu ou não facilitar aqui ou ali, não faço a mais pequena ideia, não parece plausível, provavelmente nunca o saberemos. Exato. Parece-lhe que vai com certeza aumentar, vai escalar a guerra na Ucrânia depois de todos estes acontecimentos? Ela já estava a escalar, a Rússia estava a intensificar os ataques em termos de mísseis, em particular em zonas que tinham sido poupadas nos últimos meses, que é o caso da zona ocidental, a zona de Lviv, mas também a zona de Odessa, onde nas últimas semanas tem havido bastantes ataques, e portanto o que vamos assistir no terreno, uma uma relativa estabilização da situação, embora com a Rússia num sentido atacante, e depois utilizando meios aéreos por parte da Rússia, ataques com mísseis e hipersónicos que se tornam mais difíceis de detectar pelas antiaéreas, com drones, e por parte da Ucrânia, ataques quer na zona russa próxima da fronteira com a Ucrânia, em Belgorod, quer na Crimeia, onde a Ucrânia conseguiu o feito extraordinário de praticamente ter paralisado a movimentação da frota russa no Mar Negro, o que é algo extraordinário feito à distância, com Exato. base em drones. Nesse aspecto, a Ucrânia consegue aqui grandes, digamos, vantagens, não que isso tenha um impacto objetivo na situação no terreno,
digamos, o terreno no seu território, mas cria para a Rússia grandes embaraços. Aquilo que se passou nos últimos dias em Sebastopol, com um ataque a um centro de comando, a circunstância dos russos terem que levar todos os seus barcos para o oriente do Mar Negro, prova, claro, que a Rússia está aí acossada. A Ucrânia consegue aí ter uma ação extremamente eficaz. Não consegue, no entanto, que essa eficácia dessa ação transite para o seu próprio território e para a situação no terreno, onde a situação é difícil em algumas zonas, nomeadamente a leste. Exato. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema e até lá.